Amigos do Mosaico, nós temos hoje como nosso convidado Sérgio Khalili, e esse é um convidado muito animado. Ele é tão animado que ele desenvolveu personagens de desenho animado que talvez vocês conheçam, talvez vocês já tenham ouvido falar da Liga da Mata. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sérgio, em primeiro lugar, obrigado por ter arrumado aí um momento para conversar conosco. Liga da Mata é uma coisa um pouco surpreendente, quer dizer, como eu estudei desenho animado e fui tracista de desenho animado, Que legal. eu fico surpreso de ver alguma coisa importante na área de animação no Brasil acontecer depois do Maurício. Perfeito. Me conta um pouco da Liga da Mata. Muito bom. Em primeiro lugar, é um prazer enorme. O Mosaico é uma referência na minha vida, como na vida de qualquer judeu brasileiro, né? Então, para mim, já é uma honra enorme estar aqui, então eu não arrumei um tempo. Foi uma coisa muito especial, então eu agradeço já de antemão, tá bom? Imagina. Bom, Liga da Mata nasceu por conta da confecção da família, né? A gente tem uma fábrica de fantasias, né? E por conta disso eu queria vender mais fantasias no primeiro momento. Foi por isso que nasceu o projeto Liga da Mata, né? Lá em 2012, né, quando eu comecei a desenvolver a ideia, eu comecei a pensar como é que a gente trabalharia com produtos genuinamente brasileiros. Que produtos seriam esses e como transformar esses produtos em algo que fosse relevante para a cultura e para as crianças e trouxesse o brilho de volta, né, da cultura. E aí eu entendi que eu podia transformar esses personagens do folclore brasileiro, né, o Saci, o Curupira, a Yara, né, em personagens heróis, em super-heróis. Então foi essa a ideia do projeto Liga da Mata, foi assim que ele nasceu, né, um projeto que nasceu lá em 2012, mas ele foi para o ar, o primeiro episódio, só em 2015. É interessante porque Monteiro Lobato trabalhou o Saci, por exemplo. Exato. Muito bem. Mas nós não ouvimos falar muito do Saci depois. E esses personagens, como dizia o Nelson Rodrigues, nós temos esse complexo de vira-lata, nós achamos sempre que Halloween era mais interessante do que os nossos próprios personagens ou a nossa própria, o nosso próprio folclore. Noves Fora, deu certo? Deu certo. Você falou um ponto crucial. O Monteiro Lobato é sensacional, né? Ele é sensacional. Infelizmente, uma questão de modernidade, ideologia, e não é muito um momento da história, mas não se fala mais, nem em Monteiro Lobato, não se fala mais em folclore, né? Mas a gente trouxe de volta a história, né? Recupera ela exatamente nesse lugar. A gente valoriza demais o que não é nosso. Então a gente tem aí Disney, que é incrível, é maravilhoso. Mas a gente tem o próprio, como você falou, Maurício de Souza. Maurício de Souza é fantástico, é incrível, são incríveis as histórias, é muito legal. E ele faz mais sucesso fora do Brasil do que dentro, né? E aconteceu uma coisa parecida com a Liga da Mata. No primeiro momento, quando eu desenvolvi a ideia, quando eu desenvolvi a história, as pessoas falam assim, para quê? O que tem a ver? Para onde você vai com isso? Enfim. E eu falava, cara, eu acho interessante, eu acho que é importante a gente recuperar a história, as lendas, elas são riquíssimas e elas contam da nossa história, né? E eu falei, eu acho que faz sentido, vale a pena. E eu comecei a trabalhar isso. No primeiro momento, né, eu tive a sorte de conseguir colocar esse episódio no ar em 2016, né, em 22 de agosto de 2016, primeiro episódio. E 15 dias depois eu fui descoberto por um festival internacional. Opa! Né? E quando eu coloquei ele no ar e fui chamado para esse festival, eu nem acreditava, eu nem entendia o que estava acontecendo. Mas foi uma coisa muito interessante que 2 anos depois que eu coloquei ele a primeira vez, a gente não venceu nesses primeiros anos, mas a gente percebeu que havia interesse. E aí, quando que eu entendi que realmente houve interesse? Quando eu fui chamado para participar de um festival fora do Brasil.
me chamaram para um festival em New Jersey, nos Estados Unidos. E eu falei, eu tô com cultura brasileira, no Brasil eu não ganhei nada, eu vou fazer o quê em New Jersey, né? Uhum. Aí ele falou assim, me disseram que você não entende nada de cinema. E eu tô vendo que é verdade, você realmente não entende nada. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá. Aí eu fui, participei desse festival e qual foi a minha surpresa? Né? Eu participei de 160 festivais. Sim. E ganhei 100 prêmios no mundo inteiro. Parabéns. Em Dubai, na China, na Coreia são 7 prêmios consecutivos. Escuta, você não é o primeiro judeu que não entende nada de cinema e faz muito sucesso, tá certo? Quer dizer, David Selznick, o Louis B. Mayer, todos esses caras que criaram Hollywood. Hollywood é uma coisa que saiu da cabeça deles, não sei se vocês sabem, porque aos judeus não estavam abertas todas as profissões ou todas as possibilidades dos Estados Unidos. Eles tiveram que inventar muita coisa que eles pudessem fazer que não existisse, porque senão não dava para pagar as contas. Não era o caso da tua fábrica de fantasias, mas, enfim, eu te dou os meus parabéns como um fã do desenho animado. Quais são os teus próximos projetos? Bom, Liga da Mata, na verdade, é o meu projeto principal, ele me abriu portas incríveis, né? Foi por conta da Liga da Mata, por causa do projeto Liga da Mata, que eu acabei saindo da empresa familiar, né? Acabei montando uma produtora e fui entrando no mercado do cinema, né? Fui entendendo o mercado audiovisual, comecei a entender o que eu estava fazendo e a partir dali eu fui partindo para outros produtos. Então hoje eu tenho parceria, tenho coprodução com a própria Coreia do Sul, tem uma outra coprodução com Nova York, com um produtor, inclusive judeu também, de Nova York, que não tem nada a ver com animação, é uma outra questão, enfim, chama Marranos, né? É um filme que a gente está desenvolvendo, enfim. Então tem uma série de coisas. Então eu acabei virando efetivamente um produtor de cinema, né? Com vários outros produtos que tem por aí. Tem até um outro projeto falando de Holocausto, que a gente vai falar sobre isso em breve. Então tem bastante coisa. Além disso, por conta dessa minha trajetória, eu acabei desenvolvendo uma associação, do qual sou presidente, que é a Digital Brasil. É uma associação brasileira de criadores de conteúdo audiovisual independente. Ela serve justamente para ajudar pessoas como eu, que não tinham absolutamente nada, nenhum tipo de experiência, nenhum tipo de conhecimento e muito menos profissionalizados, né? Quer dizer, são pessoas que não têm, são amadoras mesmo, né? Mas não são amadores, são independentes. Essa é a questão. Como que você coloca pessoas independentes dentro do mercado? Essa é a ideia. Sérgio, muito obrigado pela oportunidade de conversar rapidamente com você. Vocês que já ouviram falar da Liga da Mata, vão atrás para os seus filhos, para os seus netos. É fascinante e eu espero que a gente possa conversar num futuro não muito longínquo sobre os teus novos projetos. Parabéns pela Liga da Mata. Eu acho que nós todos como brasileiros estamos de parabéns por termos uma série de personagens animados que fazem parte da nossa cultura e que são um sucesso. Muito obrigado. Eu queria também, só para deixar um convite, né? Em breve nós vamos ter novidades com a Liga da Mata. Recentemente eu fui condecorado, né, com uma cadeira na Abrace, que é a academia, né, a Academia de Ciência, de História e Arte. Eu estou ocupando hoje a cadeira 206, que foi do Ziraldo. Então isso é uma honra para nós como judeu, como brasileiro, né, como um membro da cultura brasileira. E com isso a gente está trazendo agora, em breve, o musical da Liga da Mata. Opa! Isso vai ser um evento que provavelmente agora em 2026 a gente vai lançar. Então, tem novidades por aí. O Mosaico volta já já.